Graça e a paz, irmãos. Graça e paz, você que nos assiste de casa. Abram suas Bíblias em Salmo 81, versículo 8. Salmos 81, verso 8. Diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te acharei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, te agradeço, Deus, pelo teu chamado em minha vida. Me abençoa, Deus, estar comigo nesta pregação, Senhor, que é o ID do Senhor. Abençoe, Deus, que cada um aqui abra os olhos e encontre o Senhor e que esteja o coração quebrantado. Ajuda-me, Deus, com a didática e que tudo que vem da tua palavra. Que fale o Senhor, Deus, que cresça o Senhor e que eu diminua. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele foi criado numa grande festa, né? Foi o rei Davi falando numa grande festa. Não há, em grandes pesquisas, não houve uma conclusão se era a festa dos tabernáculos ou se era a festa de outras festas que tinha em Israel. Mas era um tempo de festa. Então, esse salmo começa dizendo: alegra-te, cante louvores, cante hinos, se alegra porque o Senhor te livrou, porque o Senhor tirou dos pesos dos seus ombros, porque o Senhor fez grandes coisas. Algo, coincidentemente, que foi feito neste culto. Este culto começou assim: alegre-se. Alegre que Deus te tirou da onde te tirou. Alegre-se porque o seu dia foi vencido por causa do Senhor. Alegre-se porque o Senhor tem te feito grandes coisas na sua vida, grandes obras. E começou assim o salmo. Até que começou a parte em que Davi fala: ouve-me, povo meu, eu te atestarei, Israel. E o primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui é o ponto onde ele começa: mas um povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Em algumas versões, vocês vão ver algumas versões mais recentes, que está escrito que Israel não quis me obedecer, Israel não quis me ouvir. Há um sentido, parece, que tentou amenizar. Mas eu gosto dessa versão, essa versão mais antiga, mais original, onde diz: Israel não me quis. Quando eu me deparei com isso, eu entrei em choque na minha vida, porque de repente eu percebi que em alguns momentos da minha vida eu não quis Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. Durante a história de Israel, para começarmos, houve momentos em que Israel não quis ouvir ao Senhor. E eu gostaria, foram inúmeras vezes, mas eu gostaria de destacar apenas 3 para elucidar um pouco daquilo que eu gostaria de dizer. A primeira foi uma história bastante conhecida, que foi a história dos espiões que foram ver a Terra Prometida. Segundo consta a história, Josué e Caleb mais 10 foram ver a Terra Prometida e voltaram com um diagnóstico não muito suscetível, dizendo que eram grandes, que eram fortificados, desanimando o povo de Israel. Mas o que mais me impressiona nessa história não é essa parte. O que mais me impressiona é que depois que Israel, desmotivado, vira para Moisés, faz aquele auê todo, até que Deus se pronuncia e fala que aquela geração não ia mais entrar na Terra Prometida, que ia vagar pelo deserto e ia morrer, até que uma próxima geração entrasse. E o que eles fazem? Eles vão até a cidade para guerrear, mesmo Moisés avisando que não ia dar certo, que Deus não era com eles. Olhando para essa passagem, não é muito diferente na minha vida, quando Deus me fala algo para ser feito
eu não faço e de repente eu vou lá e quero fazer no meu tempo. O exemplo não foi muito distante. Domingo, cheguei junto com o Vinícius, que nós chegamos cedo, porque eu sou da mesa de som e ele é do louvor. E por coisas do dia a dia, no telefone, como a Paula disse, como vivendo no telefone, eu passei por uma poça d'água, entrei pela igreja sujando tudo. O pastor me advertiu, falando que tinha sujado, pegou o rodo, foi lá e rapou. Nessa mesma hora, irmãos, eu olhei para dentro de mim e falei assim, nossa, que bosta de diácono que eu sou. Eu não tive zelo pelo templo do Senhor. Eu não vi que tinha poça onde podia sujar. Eu não vi que eu sujei o templo. Nossa, como eu tenho sido um péssimo diácono e não tenho tido zelo com a casa de Deus. Porque a função primária do diácono é isso, é ter zelo com a casa do Senhor. Ter zelo com as coisas de Deus. Ter zelo com os irmãos, servir os irmãos, ter zelo. E de que adiantaria tomar o rodo dele e lá rapar, sendo que já foi feito? Quantas vezes o pastor nos diz para fazer algo e quando nós vamos fazer, ele fala assim, não adianta mais, não precisa mais. Eu fui mestre nisso. Mestre nisso. Algo que eu vou dizer aqui agora, eu gostaria bastante da atenção, porque é algo delicado, mas o chamado do pastor é que nós fazer e nos acompanhar a seguir o nosso caminho, o nosso chamado, e nos proporcionar possibilidades de trabalhar na obra e de agregar a obra. E vira e mexe, ele manda uma mensagem, os líderes sabem, ele escolhe alguns e fala assim de repente, preciso de tanto, manda aí. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que o nosso pastor é aqueles outros tantos que tem por aí que quer dinheiro, não estou falando isso. Eu estou falando que é uma oportunidade de abençoar a obra. Quando você está com o coração contrito, quando você está com Deus à frente de tudo, quando você ama ao Senhor, não é uma forma de dar o dinheiro. Não é você olhar para a sua conta e falar assim, nossa Deus, não tem isso aí não, como é que eu vou fazer? Não, não é isso. É a oferta da viúva. E de repente, quando eu ignorei, passa 2 minutos e falo assim, não precisa mais. É o mesmo sentimento que eu tive, de querer fazer algo no tempo errado. Não adianta mais. Já foi, a oportunidade passou. Espera a próxima. E essa foi a primeira história. A segunda que eu gostaria de compartilhar, já estava já com Josué. Josué tinha assumido porque Moisés não pôde entrar na terra prometida. Houve algumas desavenças, o Senhor falou com ele que ele não ia entrar na terra prometida. Por mais que ele quisesse e tivesse argumentado, Deus cessou e falou que não ia e pronto. Então Josué entra. Ele atravessa o Jordão e uma das primeiras, ou a primeira batalha que teve foi a de Jericó. E vira e mexe cantamos domingo de manhã. E as muralhas caíram, eles invadiram. A ordem do Senhor era simples, todo o ouro, prata e bronze vai para a casa de Deus. O resto que tiver vivo vocês matam e as estruturas e as demais coisas ficam para vocês. Beleza. Foi-se feito assim e voltou para o acampamento. Do acampamento eles foram guerrear contra outro povo. E a princípio eles perderam e tiveram que correr. Então Deus falou com Josué, há alguém no teu povo que não me honrou. Foram chamados clã por clã, pessoa por pessoa, tribo por tribo, até que chegou Acã. E Acã revelou que tinha pegado prata, ouro e escondido no seu acampamento. E Deus deu a sentença, queima ele. Essa parte de Acã não é muito diferente quando eu e você, às vezes a gente esquece de dar o dízimo. Às vezes a gente não entrega o dízimo. É muito parecido com Acã. Acã roubou prata e ouro que era para ser entregue para Jesus, para Deus. Jesus nessa época ainda não tinha vindo. Para Deus, para o templo do Senhor. Ele roubou da igreja. Olha que loucura. Não é muito diferente de mim, de você hoje, quando a gente acha que o dinheiro é nosso e a gente não devolve aquilo que pertence ao Senhor. Não é muito diferente de mim, de você, quando a gente acha que o nosso dízimo é em cima do líquido. E por isso eu posso dar dízimo de 10, 20, 30 reais. Porque eu, como pai de família, posso ter uma renda de 500 reais. Aonde, irmãos? Entregando 50 reais, você está entregando em cima do bruto? Estamos roubando do Senhor. Mês após mês. E a história segue. Josué teve, na minha opinião, um pouco de misericórdia e apedrejou antes de queimar, porque eu acho que só deveria ter queimado. Enfim, a história prossegue. Josué vai invadir outros povos. Invadiu Ai, enganado.
E aí aconteceu que um rei muito distante teve uma ideia brilhante de Gibeon. Vamos lá fazer um acordo com esse povo de Israel. Eles estão destruindo, estão matando tudo. É melhor ser escravo deles do que morrer. E eles fizeram algumas peripécias, como pegaram um pão velho, pegaram a sandália velha e foram. Quando conversaram com Josué, mostraram para eles o pão já envelhecido, mostraram a sandália já utilizada e falaram que eles eram de uma terra muito distante. E quando eles tinham saído, tinham acabado de fazer o pão. E aí, Josué, muito inteligentemente, eu gostaria que colocasse aí Josué 9,14. Para a gente ler o que Josué fez. Muito inteligentemente, Josué diz assim: então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho do Senhor. Eles tomaram uma decisão isolada, gente. Eles não perguntaram a Deus quem era aquele povo. Eles fecharam acordo. Que eles seriam escravos e estava tudo certo. Aí depois eles vão descobrir que eram próximos e que eles deveriam ter sido destruídos. Mas não podiam fazer mais nada. Isso não é muito diferente de quando eu tomo uma atitude sem falar com meu Deus. Ou comunicar ao pastor, que é o sacerdote. Quando eu acho que eu sou independente o suficiente para fazer aquilo que eu quero fazer. Quando eu não tenho Deus no meu cerne, quando eu não tenho o Senhor, quando eu não escuto Deus, quando eu não quero Deus, parece que o pastor cuida da minha vida, parece que ele quer saber demais, parece que ele quer ser intruso, parece que ele quer tomar conta da minha vida. Mas quando eu tenho o Senhor, quando eu quero Deus, eu entendo que Ele faz parte das minhas decisões. Eu não preciso tomar nenhuma decisão sem perguntar para Ele. Há quem pergunte já só avisando. Já fiz isso várias vezes. Quantas vezes apenas comuniquei aquilo que eu ia fazer? Olha, pastor, vai ser assim. Do tipo, abençoe, né? Já fiz mesmo. Não é muito diferente daquilo que temos feito. Essas histórias, irmãos, acontecem todos os meses conosco, todo o tempo, no dia a dia. E não temos prestado atenção, porque não temos ouvido ao Senhor e muitas das vezes não temos a vontade de ter Deus. E não temos vontade de ter Deus, às vezes, porque temos medo daquilo que Ele pode nos oferecer. Temos medo de olhar para Ele, temos medo de encarar o Senhor. Temos medo dele descobrir que nossa alma é falha. Temos medo de descobrir os nossos pecados, o tão pó que nós somos, ainda sabendo que é na nossa fraqueza que Ele mostra a sua força. Mas temos medo, não queremos abrir mão. Não queremos abrir mão da nossa liberdade, não queremos abrir mão daquilo que Deus vai fazer. Temos medo de Deus pedir aquilo que a gente mais quer, seja os nossos filhos, seja os nossos maridos, seja os nossos bens, seja o nosso dinheiro. A gente tem medo de Deus pedir aquilo que a gente não vai conseguir entregar. Como se tudo não fosse já dele. Como se não fosse Ele que nos tivessem dado. Temos medo. Não queremos ouvir ao Senhor por causa disso. Não queremos que Ele participe da nossa vida por causa disso. Não queremos que Ele tome a decisão por causa disso. E se Ele falar não, a melhor coisa que eu estou achando que vai acontecer? Não temos a sabedoria e a vontade de obedecer ao Senhor e querer Deus em nossas vidas. E o texto continua: portanto, diante disso, como Israel não me quis, eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus conselhos. Esse desejo do coração é diferente de Paulo em 1 Coríntios. Paulo vai dizer dessa forma no sentido de imundície, no sentido de desonrar o seu próprio corpo, no sentido de moralidade. Esse sentido aqui é no sentido de andar com a sua própria vida, seguir os seus próprios conselhos. Para nós hoje, eu gostaria que pensássemos que é andar conforme a gente quer. Se estamos bem, estamos aqui. Se estamos ruim, não queremos estar aqui. Quando Deus nos entrega aos desígnios dos nossos corações, aos nossos próprios conselhos, é muito fácil chegar aqui e abrir mão do nosso chamado. É fácil virar para Marilda e falar assim: Marilda, eu não quero ser mais louvor. Fiz isso. É muito fácil abrir mão daquilo que Deus colocou para a gente fazer. É muito fácil viver e falar assim: não, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou para a festa. Nossa, hoje eu estou tão cansado, não quero lavar prato, não quero guardar as coisas. Hoje eu estou cansado, não quero ficar na porta. Hoje eu estou cansado, não quero ir para o culto. Hoje eu estou cansado. Deus vai entender. Poxa, eu trabalhei tanto, meu joelho está doendo, minhas pernas doem.
Andamos segundo os nossos conselhos? Israel foi chamado a não adorar outros deuses. Israel foi chamado a ter o Senhor como o único Deus. Mas para que Jesus nos chamou? Jesus nos chamou para tê-lo como referência, para tê-lo como relacionamento. E às vezes a gente faz tudo menos ter Jesus. Eu preciso ter Jesus, mas calma, Jesus, primeiro eu preciso arrumar minha vida porque a minha finança está bagunçada. Espera aí, abençoa meu serviço aí que quando arrumar tudo, eu vou ser do Senhor. Às vezes queremos a nossa família. Não, Deus, espera aí, eu vou chegar no Senhor. Mas arruma primeiro os meus familiares. Arruma primeiro a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Meu filho está não sei aonde. Como é que o Senhor quer que eu sirva ele se o meu filho está nas drogas, se o meu filho está no mundo? Eu não criei filho para ir para o inferno. Ajuda aí que eu vou ser do Senhor. Jesus nos chama, irmãos, para se relacionar com Ele como indivíduo, sem a externalidade. Jesus nos chama para se apresentar a Ele e falar assim: Deus, Senhor, Jesus, eu sou pecador. Queria estar morando no Meride, mas eu estou morando em outro lugar. Minha vontade era ter o carro do ano, mas eu não tenho. Senhor, eu sou pecador, me ajuda aí. Olha para dentro de mim, acusa os meus pecados e limpa, Deus. Limpa as minhas roupas, limpa os meus pecados. Me torna santo, como o Senhor é santo. O Senhor nos chama para ser filho, amigo, ser santo como Ele é santo. Se relacionar, ser sincero, ser humilde, que tantas vezes temos ouvido aqui, que é ser nada mais do que somos, nem a mais e nem a menos. Jesus nos chama para andar com Ele. Difícil, não? Difícil ser sincero, difícil se relacionar, difícil ser nós mesmos com Jesus. Sendo que às vezes não somos assim nem em casa, nem no serviço, em lugar nenhum, nem no templo. Mas Jesus nos chama a isso. Porque é na sua fraqueza, é na sua derrota, é nos seus problemas, é nos seus pecados que a glória de Deus se manifesta e que Ele é forte. É quando está tudo ruim que Deus se manifesta. Mas a gente não quer isso. A gente quer seguir segundo os nossos próprios conselhos. A gente quer viver numa pirâmide, onde a minha casa, se estiver bem, o resto pode estar ruim. Ou se a igreja estiver bem, a minha casa e o meu serviço pode estar ruim. Ou se o meu serviço estiver bem, a igreja e a minha casa pode estar ruim. Vamos vivendo parecendo que estamos equilibrando pratos. Mas não tentando colocar todos girando ao mesmo tempo. Mas sempre se concentrando em um para que todos não quebrem. A gente vai lá, um quebra. A gente vai coloca o outro quebra. E vai vivendo assim. E Jesus não nos chamou para isso. Talvez Jesus tenha chamado para Ele balançar os pratos das nossas vidas enquanto a gente serve alguma coisa a Ele, por amor a Ele. Talvez Jesus chamou a gente para estar conosco nos nossos piores momentos, para nos ajudar e sobressair todos eles, para sermos vencedor na Tua glória. E mesmo assim a gente não quer. Buscamos coisas, buscamos pilares, buscamos familiares, buscamos dinheiro, objeto, fama, buscamos ser bem para a sociedade, buscamos que a sociedade nos respeite, que todo mundo nos olhe e fale assim: nossa, esse aí é abençoado. Porque achamos em nossa pequenez que ser abençoado é ter dinheiro, é ter o melhor carro, é ser coaching, é ser seja lá o que for. Não. Eu julgo ser abençoado como a gente passa por um problema, por uma depressão, e Deus vai lá e nos ajuda e nos faz vencer. E todo mundo vê que a glória de Deus foi na nossa vida. Eu julgo ser abençoado quando a gente está por baixo e todo mundo vê a gente erguendo e sabe que foi o Senhor Jesus que nos ergueu. É aí que eu acho que eu sou abençoado. Eu sou abençoado quando eu tenho um conselho da Bíblia, quando eu falo de Deus para alguém, quando eu sou perseguido. Eu sou abençoado quando meu pai me chama de pastorzão. Seja lá o que ele quer dizer com isso. Eu sou abençoado quando eu sou perseguido, quando eu sou o crente chato, quando eu sou o conservador, quando eu sou o Caxias, né, Suzana? Quando eu não quero fazer coisas escusas, quando eu não quero fazer coisas que não agradam ao Senhor. Irmãos, quando a gente é do Senhor,
as coisas que normalmente dá certo para o mundo não dá certo para a gente. Não adianta. Estávamos conversando com os jovens quando estava pintando. Tem coisa que a gente vai fazer para ganhar dinheiro que não dá certo. Parece que não é para nós. Imagina quando eu, idiota, vai comprar um celular sem nota para ser bloqueado, né, pastor? Não adianta, irmãos. Não adianta você querer ser esperto. Não adianta pegar atalho. Não adianta. Jesus é com você. Jesus te ama. Jesus está contigo. Ele não vai deixar. Não é assim que você vai sobressair os ímpios, querendo ser como eles. Não é assim. E o Salmos continua. Ele diz assim: ó, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Ele fala num tom, irmãos, de amor. Quando não temos Deus, quando não queremos Deus, parece que a gente olha para esse texto e fala assim: nossa, Deus está me falando assim, tá vendo aí? Você está só se lascando porque eu não estou com você. Se você estivesse me ouvindo aí, ó, estaria bem melhor. Esse é o tipo de sentimento quando não temos Deus. Parece que Deus é uma criança com uma lupa e você é a formiguinha, ele está te queimando. Fala assim: dói aí, ó, você não está me ouvindo? Não. Não é nesse tom que Deus falou. Esse tom foi um tom de amor. Esse tom foi olhando para você e falando assim: eu sei o quanto que você está sofrendo. Ah, se você me ouvisse. Ah, IBNE, se você me ouvisse. Ah, pastor Fausto, se você tivesse me ouvido. Sidney, Letícia, se vocês tivessem me ouvido. Grandes coisas coisas maiores ainda teriam sido feitas, os seus inimigos teriam caído aos seus pés, aquele fulano que te persegue no serviço não conseguiria, ele enxergaria Jesus em você e afastaria. Se você tivesse me ouvido, sido meu, se eu fosse seu único Senhor, sua única prioridade, você estaria vencendo qualquer adversidade comigo. Ah, se vocês me ouvissem. Se vocês ouvissem o que é pregado aqui, culto após culto. Se vocês ouvissem o quanto é impressionante o relacionamento com o Senhor, o quanto é gratificante estar com Ele, o quanto é bom servir. Ah, se vocês soubessem. Quanto tempo deixaria de se perder correndo atrás de coisas que não são do Senhor? Quantas coisas teriam dado certo, quantas coisas teriam se revelado, o quanto de poder, o quanto de relacionamento, o quanto de amor você teria com o Senhor. Talvez você o teria tanto como referência, que não importasse se você está cansado, se você está triste, se tudo foi ruim no seu dia, você estaria aqui pelo Senhor. Não importaria o que acontecesse, você estaria louvando. Suzana já me compartilhou várias histórias comigo de pastores que gostam de, parafraseando, que sofrem por Jesus e amam esse sofrimento por amor a Jesus. É algo sublime que eu nunca consegui entender. Mas eu creio que esse é o fim da jornada de quem está com Jesus. O sofrimento, ele não vai deixar de existir, mas vamos ter prazer porque Jesus está conosco. As adversidades não vão deixar de existir, mas o Senhor vai cuidar delas para nós. As adversidades nunca vão deixar de existir, mas Jesus vai estar sempre conosco. Não adianta, irmãos. Se não tivermos Jesus como referencial, vamos andar como gangorra, inconstantes. Ora tudo bem, ora tudo muito ruim. E foi isso que eu vivi a minha vida inteira. Ora eu estou muito bem, vamos voar. Ora eu estou muito ruim. Pastor, não precisa nem falar comigo não quero falar com ninguém. Inconstante. Quando estamos com Deus, é constante. Pode vir altos e baixos. A gente está com o Senhor. A gente está prosseguindo, a gente está caminhando, a gente está correndo a nossa corrida. A gente está sempre com olhos nele. Sempre vigiando para não cair, para a nossa fé não esmorecer, para a gente por alguns segundos não achar que não vamos dar conta. E aí a gente topa qualquer desafio. Topa o desafio de pregar, topa o desafio de vir aqui, topa o desafio de estar com o Senhor, topa o desafio de cozinhar mesmo estando cansado. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes a Paula chegou do plantão dela e foi cozinhar porque eu não tinha comida e eu não sei cozinhar. E se ela faz isso por mim, que eu não sou ninguém, imagina você se amasse ao Senhor. O que você não faria por Ele? O que eu e você não faria se amássemos o Senhor de verdade?
Será que teríamos familiares para nos interromper? Será que teríamos adversidade que nos interrompesse? Ou romperíamos tudo? Eu estou falando bem o português, acho que não. Mas enfim. A gente iria romper. Para finalizar, Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser o amanhã. Uma das pregações, Fábio, sua, que ecoou na minha mente foi: faça o que Deus lhe mandar, o tema dela. E você falou assim: irmãos, o que vai acontecer quando o vinho acabar na sua vida? Lembra disso? Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça por semanas. O que vai acontecer se o vinho acabar na minha família, no meu serviço, ou até mesmo dentro da igreja? E a única conclusão que eu cheguei, Fábio, é que eu quero que Jesus esteja comigo como ele esteve no casamento. Quero estar com Jesus. Não esperando que ele vai transformar água em vinho, não. Não quero nem esperando isso. Eu quero estar apenas na presença do Senhor. Se for para sofrer, ótimo. Se for para resolver, ótimo. Se for para ir para onde for, ótimo. Quero estar com Jesus. E eu espero, irmãos, que vocês também queiram. Acima de todas as coisas, para onde Deus mandar, eu espero que vocês queiram estar com o Senhor. E que vocês escutem o que Deus tem a dizer. E que vocês se relacionam com o Senhor. Que vocês amem a Jesus. Que vocês parem de correr atrás de todas as outras coisas, achando que tem que resolver antes de amar Jesus, sendo que amar Jesus é o cerne. Amem a Jesus. Seja o que acontecer, ame e louve ao Senhor. Seja tão maluco fossem as pessoas lá fora, seja as pessoas rindo de você, seja as pessoas te caçoando, louvem e adorem, amem a Jesus Cristo. Estejam aqui, cantem, louvem, orem. Falem com o Senhor, sejam sinceros. Parem de esconder sobre a face de riso algo que está doendo em você. Sejam verdadeiros. Bem ou mal, preocupante ou não, regozijando ou alegrando ou se entristecendo. Sejam sinceros com o Senhor. Escuta o que Ele tem para dizer. Temos o costume, só para finalizar, tenho 4 minutos, tenho o costume, que é o seguinte: Deus fala algo em nossos corações e a gente não quer fazer, mas faz mesmo assim. Eu já presenciei muito na minha vida eu fazendo isso. Senhor, eu estou indo porque o Senhor mandou, tá? Porque eu não quero ir, não. Mas eu vou porque o Senhor mandou. Isso não é ouvir o Senhor, não, tá, gente? Ouvir o Senhor é quando fala assim: Jesus vai estar lá. Senhor, o Senhor vai estar lá, não vai? O Senhor mandou, o Senhor vai estar lá? Vamos junto. Se o Senhor está comigo, eu topo qualquer coisa. O coração aberto para a obra não é porque Deus mandou. O coração aberto para a obra é porque eu amo Jesus. Amem a Jesus e a obra vai ficar mais fácil para vocês fazerem. Amem a Jesus e não vai ter nada que vai impedir vocês. Amem a Jesus e não vai ter nada que vai entristecer o coração de vocês. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a graça dele nos basta. Deus, eu te dou glória, eu te bendigo, Senhor, te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida. Obrigado, Senhor, por todas as tuas grandes obras em minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, quando o Senhor me chamou mesmo eu não querendo. E perdão, Deus, pelas vezes que eu não te quis. Me perdoa, Senhor, eu pequei contra ti. Que o Senhor me abençoe a não isso mais acontecer e que o Senhor proteja o meu coração e a minha fé. O Senhor caminhe comigo até o final da minha vida. E que o Senhor seja comigo em todos os meus defeitos e qualidades. E que o Senhor cresça de acordo com o que o Senhor quiser. E que o Senhor me diminua todos os dias. Que eu seja humilhado por causa do Senhor, que eu seja acusado por causa do Senhor, mas que eu esteja contigo, Deus. Que o Senhor esteja comigo aonde quer que eu for. Seja comigo, Deus, e que eu possa sempre ouvir a tua voz, Pai. Limpa os meus ouvidos, limpa os meus olhos, que eu possa te ver e te ouvir sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém.